Você viu então? Primeira coisa que a gente faz, a gente tem que entender para vermos as oportunidades do Senhor, vermos também as portas se abrirem. A primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, que essas palavras, elas não foram para todo mundo. Disse assim, você ouviu, não é? Ao anjo que está na igreja de Filadélfia. Foi uma palavra dita para a igreja. Não foi uma palavra para todo mundo. Isso é muito importante a gente entender e discernir, pastora. Exatamente. A palavra é direcionada para a igreja. Essa palavra igreja, ela é uma expressão grega, de origem grega, uma palavra que quer dizer, a palavra é eclesia. Essa palavra ela quer dizer um grupo de pessoas que formavam uma organização política, eclesia, uma organização política, como o Senado de hoje no Brasil. Os senadores formam uma organização política que faz com que as leis sejam respeitadas, sejam ativadas, sejam colocadas em prática. Da mesma maneira, eclesia do grego, um grupo de pessoas que formavam uma organização política e ajudava o rei a administrar, fazia a palavra do rei ser validada, ser efetivada, ser cumprida. Isso era eclesia. Os romanos herdaram essa expressão, essa palavra, e no tempo de Jesus, o rei de Roma tinha a sua eclesia, o seu grupo político, sua organização política que ajudava o rei a administrar. E Jesus ele disse assim, eu também vou formar a minha eclesia, trazendo para o português de hoje, igreja. Então, igreja é um grupo de pessoas organizada pelo conhecimento dos ensinamentos de Jesus, uma organização baseada nos evangelhos, igreja, que age de acordo com as palavras de Jesus Cristo. Assim como o rei de Roma, ele tinha a igreja dele, né? Tinha a eclesia dele, Jesus ele disse, eu terei a minha igreja. Isso está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Jesus disse assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja só, a palavra que Jesus está dizendo, ele está dizendo que edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Ele não está chamando Pedro de igreja, ele está falando que a igreja de Jesus, ela será solidificada não sobre Pedro, mas sobre a palavra inspirada que Pedro falou. É um assunto para outro dia. Então Jesus está falando da igreja dele, eu vou edificar, eu vou construir, eu vou levantar a minha igreja, assim como o rei de Roma, ele tinha a igreja dele, a eclesia, o conjunto, a organização que vivia de acordo com a palavra do rei de Roma. Agora Jesus está falando que ele vai ter a igreja dele também. E quando Jesus ele dá o livro de Apocalipse ali para João, como nós começamos no assunto, veja que a palavra ela está endereçada à igreja de Jesus. Então é muito importante a pessoa que quer as portas abertas, as oportunidades surgindo para as suas vidas, ela tem que pertencer a esse grupo denominado Igreja de Jesus. Ela tem que perceber. Por quê? Porque Jesus está garantindo que tem uma porta aberta, que terá oportunidade, as oportunidades surgirão. Ele está dizendo tudo isso e continua dizendo que haverá proteção. Sim, haveriam perseguições, tribulações, mas Jesus está dizendo o seguinte: eu vou guardar a minha igreja, eu vou abrir as portas para a minha igreja. Você pode analisar, já tentaram acabar com a igreja de Jesus por muitos anos, pastora Wanda. Já tentaram destruir com a igreja de Jesus, tentaram fazer de tudo, mas não conseguiram. Por quê? Porque é o próprio Jesus poderoso que levanta a sua igreja, ele abre as portas das oportunidades, ele guarda a sua igreja, ele protege a sua igreja. A palavra que ele dizia e ele diz até hoje, ela é válida para os dias de hoje, para a sua igreja. Então, quando a pessoa ela faz parte da igreja de Jesus Cristo, ela também vai ter os privilégios que Jesus ele promete aqui. Todos esses privilégios, portas abertas, proteção,
as bênçãos, as riquezas, não só naturais e físicas, como espirituais. Todos esses benefícios estão à disposição daqueles que escolhem, que decidem, que vão optar por ser também igreja de Cristo. Mas veja bem, eclesia, um grupo organizado para governar. A igreja de Cristo governa através dos ensinamentos de Jesus. A igreja de Cristo é organizada, é fundamentada no Evangelho, na palavra de Jesus. E você? Você já é igreja? De que igreja você faz parte? De uma igreja que verdadeiramente prega os ensinos, se baseia nos ensinos de Jesus, está fundamentada na palavra dele? Se você quer participar desses benefícios, e como Jesus disse, eu farei dele uma coluna. Uma coluna é aquilo que dá suporte, bem firmada, bem fundamentada, ela dá suporte na construção, no edifício. Jesus disse que aquele que é a igreja dele é um dos seus, podemos dizer, senadores, faz parte dessa organização igreja. Ele faz dessa pessoa uma coluna, ou seja, ele fortalece, ele firma, ele fundamenta. Não tem vendaval, não tem temporal, não tem luta, não tem dificuldade, não tem fraqueza humana que possa atrapalhar ou impedir você de adentrar pelas portas que ele abre e de gozar de todos os privilégios que ele concede para a igreja dele. Agora, precisa participar, ser igreja. A organização eclesia dos gregos, dos romanos, era ativa, era participativa, não é, pastor Edilson? Eles ajudavam o rei a governar aquele país, aquela nação e todas as nações sobre a qual o rei estava governando. Então, voltando aqui ao princípio, estávamos dizendo, quando que as portas se abrem? Como que Deus, ele traz as boas oportunidades, a proteção? Então, Jesus está dizendo aqui, é a palavra dele. Essa é a forma. Você precisa participar. Esses privilégios aqui, eles são propriamente para a igreja. A pessoa ela tem que pertencer à igreja de Jesus. Então eu vou ler mais uma vez para você. Olha só. Isto diga ao anjo que está lá na igreja de Filadélfia, ao mensageiro. Isto diz o que é santo, tal. E abre e ninguém fecha. Quer dizer, porta aberta não é para todo mundo. A pessoa tem que pertencer à igreja de Jesus, para as portas se abrirem. Ele diz, mas, e também que fecha e ninguém pode abrir. Quer dizer, ele é aquela pessoa que fecha as portas da morte, as portas do desemprego, as portas da doença, seja as portas de qual for o mal. Jesus, ele privilegia a sua igreja. Como a pastora Wanda estava citando, e você? Tem participado da igreja? Você faz parte da igreja de Jesus? Porque os privilégios, eles continuam. Jesus diz assim, olha só, eis que farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos seus pés, e saibam que eu te amo. Falando para a igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, eu vou guardar a minha igreja. Ele não vai guardar todo mundo. Você pode reparar que ele não guarda todo mundo. Veja, não tem gente que joga a sua filha do 8º andar, não tem gente que estupra crianças, idosos, não tem gente que... Ele não guarda. Por que ele não guarda? Porque ele guarda a igreja dele. Por que ele só guarda a igreja? Ele está falando, não sou eu. Olha só que coisa forte, pastora Wanda. Ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei. Quer dizer, ele está prometendo proteção, o privilégio da proteção não é para todo mundo. Como guardaste a palavra desse rei, não do rei de Roma, e nem do rei da Grécia, mas a minha palavra, eu também vou guardar você.
E essa palavra é de paciência, porque Deus pacientemente espera que todos compreendam e entendam. Deus pacientemente espera que você entenda e receba a mensagem, para que Ele possa então entrar, trazendo o governo dele, fazer de você eclesia também, fazer de nós todos eclesia e proteger e guardar e conceder todos esses privilégios que Ele tem prometido. Agora, precisa fazer parte da igreja. De que igreja você tem feito parte? A igreja onde você está, ela realmente está baseada, fundamentada na palavra? Ela está pregando realmente os fundamentos do evangelho, da religião cristã? Ou ela está cheia de fundamentos e ensinos humanos?